Você só vai agir para realmente conquistar a sua vida dos sonhos quando você quiser aquilo de verdade. Como o ano de 2025 já está acabando, talvez você esteja pensando: eu não quero que 2026 seja igual. 2026 tem que ser diferente. Eu tenho que agir. Eu tenho que conquistar os meus sonhos e as minhas metas. Só que nesse ano, você não conseguiu fazer isso. Você não conseguiu fazer nada. Você não agiu. Você não estabeleceu rotinas. Não fez os seus hábitos saudáveis. E você quer mudar. E isso acabou acontecendo comigo em 2025 também. Eu queria que fosse o melhor ano da minha vida, só que eu mesma não agi. E por que que eu não agi? Por que que você também não age? Porque quando a gente não tem uma motivação de verdade, a gente não age. A gente não vai lá e faz, a não ser que a gente realmente queira. E você pode pensar: nossa, mas eu quero os meus objetivos, eu sei que eu quero a minha vida dos sonhos, eu preciso sair da situação que eu estou agora. Mas o nosso cérebro, ele não gosta de coisas novas. Então, se você está agindo de uma certa forma há anos e anos, você acha que o seu cérebro vai gostar quando você quer mudar completamente de vida? Se você muda todos os seus hábitos do dia para a noite, o seu cérebro vai achar estranho. Porque não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele é um mecanismo de busca, de sobrevivência. Então, tudo que é novo pode significar um perigo. O nosso cérebro, ele é um mesmo desde a época das cavernas. Então, assim, se eles saíssem na rua, e na rua não, né? Se eles saíssem da caverna e vissem um bicho que é novo e que eles nunca viram antes, isso poderia ser o motivo da morte deles. Então, tudo que era novo para o nosso cérebro era sentido de perigo. Então, assim, absolutamente tudo. Tudo que é novo para o nosso cérebro, ele dá um sentido de perigo. Então, não tem como você mudar a sua vida do dia para a noite. Literalmente, ontem foi domingo e aí hoje você decide que você vai para academia, vai beber 3 litros de água, vai ler 30 minutos, vai fazer um devocional de 2 horas. Você não vai conseguir fazer isso nem no primeiro dia. E olhe lá. E às vezes tem muita gente que consegue agir por 3 dias e depois não age. Não age mais. Isso acontece com tanta gente. E se você se sente mal achando que você é a única, que você é procrastinadora, que você não consegue fazer nada, não é bem assim. Isso acontece com todo mundo. A gente começa algo, faz aquilo por 2, 3 dias e depois não volta mais. Porque a gente precisa quebrar essa resistência que o nosso cérebro tem para coisas novas. Isso é realmente algo que você precisa fazer. Tudo que é novo para você, você precisa ensinar o seu cérebro que tá tudo bem, que aquilo é bom para você. E também, quando você quer conquistar algo, você precisa realmente querer aquilo. Esse ano todo, eu fiquei pensando: nossa, eu tenho metas, eu tenho sonhos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que no fundo, eu não queria aquilo de verdade. Tava tudo bem se não acontecesse. Mas hoje, eu acredito que você tem que ser obcecada pelas suas metas. Se você não pensar assim: eu quero isso tanto quanto eu quero acordar e respirar todos os dias, é muito mais difícil de você agir. Você precisa sim de um pouco de motivação para você começar e depois o que faz você continuar é o hábito que você constrói. Mas a motivação é sim importante, porque se você realmente não quer fazer alguma coisa, você não vai fazer. É simples assim. Então, você precisa realmente querer aquilo. Se você pensa: ah, eu tenho essa meta, mas se não acontecer, tá tudo bem. Isso não funciona. Não funciona. É claro que se você quer aquilo, você trabalha todos os dias para conseguir aquilo e você se desapega, por exemplo, todos os dias você já vai para a academia, então você se desapega do resultado. Aí você vai conseguir. Mas se você ainda nem começou a agir, nem fez um plano para conquistar a sua meta, e você pensa: ah, se não acontecer tá tudo bem, tanto faz, você não vai chegar a lugar nenhum.
nenhum, porque você só age quando você realmente quer. Voltando aqui no exemplo do meu ano, eu tinha uma meta muito importante para mim. Era a meta mais importante do meu ano. Só que eu estava nessa mentalidade de, se não acontecer tá tudo bem, não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou conseguir, talvez no ano que vem eu consiga. Aí eu comecei a pensar, se eu não começar agora, quando que eu vou começar? Se você não começar agora, você vai esperar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você nunca vai agir. Por quê? Se você tá pensando, tá tudo bem se não acontecer, um dia vai acontecer. Esse um dia nunca vai chegar. Se você quer algo, você tem que começar agora. E você tem que pensar também como estaria a minha vida se eu não conquistasse essa meta. Porque se você quer algo de verdade, você não consegue nem pensar em como é a sua vida sem essa coisa. Se você quer de verdade, é assim que tem que ser a sua mentalidade. Você tem que ser obcecada pelo seu objetivo. Porque quanto mais você quer, mais você vai agir. E é claro que eu já falei aqui. Quando você começa a agir, você também precisa se desapegar do resultado. Depois que você construir os hábitos. Então funciona assim. Primeiro você decide qual é o seu objetivo. Você tem que se tornar obcecada por ele. Você tem que querer o seu objetivo tanto quanto você quer acordar todos os dias. Depois disso, você planeja o que você vai fazer. E é assim, um dia planejando no máximo. Ou então 1 hora planejando. Porque no próximo dia você já tem que começar a agir. Porque quanto mais você age, mais resultado você tem. E aí o seu resultado te dá motivação. E aí você vai querer agir mais. Então é um looping muito positivo. Quanto mais você age, mais você vai querer agir. Então você tem que fazer hábitos, né? Você tem que estabelecer os seus hábitos e a sua rotina. E você tem que fazer isso todos os dias por no mínimo 2 semanas. Depois de 15 dias, que é quando os seus hábitos e a sua rotina começa a ser natural para você. Então, depois desses 15 dias, você se desapega completamente do resultado. Porque se você faz algo todo santo dia, por 1 ano, como que você não vai ter resultado? É matematicamente impossível. É impossível a sua vida não mudar depois que você faz aquilo todos os dias. Mas é claro que você precisa ter a motivação, você precisa querer. Porque hoje em dia nós estamos tão imediatistas que a gente acha que tudo vai acontecer com 1 semana, com 1 mês. Mas não, você não vai conseguir talvez perder 20 quilos com 1 mês. Você não vai conseguir 100 mil seguidores em alguma rede social com 1 mês. As coisas não funcionam assim. A gente só constrói o que a gente quer com o tempo, com hábitos. Então, por isso que você tem que querer aquilo de verdade. Porque se você não quer de verdade, você começa, você faz aquilo por 1 semana, e aí se você não tem resultados na primeira semana, você já desiste. Se você quer de verdade, por que você está desistindo? Por quê? Muita gente fala assim, mas eu fracassei. Como que você vai ter fracassado depois de 1 semana fazendo trem? Não tem como. Você quer resultados depois de 1 semana fazendo algo que você nunca fez. Entende como isso não é nada racional? Não faz sentido. Se você quer de verdade, você tem que fazer até dar certo. As pessoas que realmente vencem na vida fazem até dar certo. E as pessoas que não vencem, elas desistem. E por isso que elas fracassam. Eu realmente acredito que você só fracassa depois que você desiste. Porque se você caiu, levanta. Se você errou, aprende com o erro. Não existe fracasso a não ser quando você desiste. Porque depois que você desistir, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai dar certo. Mas quanto mais você cair, mais forte você fica. Então, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque o seu ano de 2026, ou se você estiver assistindo em 2027, 2030, o seu ano só vai ser diferente. E a sua vida também só vai ser diferente quando você decidir que você quer de verdade.
Porque não adianta tá com mentalidade de vítima, de coitadinha, que eu não consigo, é muito difícil, eu preciso de muita ajuda. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque quando você descobre a sua verdadeira motivação, todo dia você acorda com um fogo que você não consegue deixar de agir. Sério. Depois que eu vi o que estava acontecendo na minha vida, por que eu não agi o ano inteiro? Depois que eu me perguntei isso, eu vi que é porque eu ainda estava dando brechas. Eu ainda estava, ai, se não acontecer, eu dou um jeito. Não, não existe isso. Se você quer de verdade, você precisa ser obcecada com agir. Não é ser obcecado com o resultado, tá? Não é ser obcecado com números, com aparências. Não. Você tem que ficar obcecada em agir. Seja obcecada com o processo de agir. Porque aí depois, quando você chegar na sua meta, vai ser tão tranquilo, tão leve, tão feliz. Vai ser incrível, sabe? Depois que você age e o resultado chega, você se sente muito bem e você pensa, valeu a pena. A jornada valeu a pena. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, porque foi o que eu te passei aqui que transformou o meu final de ano. Eu não agi no começo do ano, não agi no meio do ano, mas nesses 2 últimos meses de 2025 eu conquistei tudo que eu queria por causa do que eu te falei aqui. Então, assista o vídeo de novo, deixa um like, deixa um comentário aqui, me conta o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu com ele, quais são as suas próximas metas. Eu quero muito conversar com você. Se inscreva aqui no canal também, porque toda semana tem muitos vídeos novos para eu e você nos tornarmos a nossa melhor versão juntas. E também me siga nas minhas outras redes sociais. Tudo é _Mirela Freitas. Até o próximo vídeo.